Olá pessoal, aqui é o professor Lúcio na área. Vamos estudar logaritmo. É um assunto que sempre aparece nas provas do Enem. Mas antes de resolvermos alguns exercícios, vou relembrar as definições e propriedades operatórias do logaritmo. Vamos na leitura. Dados dois números reais positivo A e B, com A diferente de 1, existe um único número real x de que A elevado a x é igual a B. Este número x elevado ao expoente é chamado de logaritmo de B na base A. Indica-se x igual a log de B na base A. Então, pessoal, de acordo com a definição, podemos representar o logaritmo de um número da seguinte maneira. Nós temos aqui A elevado a x igual a B. Isso é equivalente a dizer que x é igual a log de B na base A, sendo que A tem que ser maior que 0 e diferente de 1, e B só maior que 0, ok? Então, aluno, reforçando a representação do logaritmo, para não esquecer nunca mais, nós temos aqui log de B na base A igual a x. O A vai ser o quê? Sempre a base do logaritmo. Ah, mas professor, o A no outro livro era B. Então, vocês têm que guardar a posição. Se a letra estiver aqui embaixo, vai ser sempre a base do logaritmo. Se a letra estiver aqui do lado, vai ser sempre o logaritmando. Ok? No meu caso, a letra A é a base e o B é o logaritmando. Ok? Então, x é o quê? X é um número, que é o logaritmo. Como a gente vai calcular isso? Sempre que você achar o logaritmo, você vai fazer essa operação. Vai pegar o A, que é a base, elevar a x e vai igualar a quem? O logaritmando. Então, vocês estão percebendo? Observe que a equação acima é uma equação exponencial. Logo, vamos reduzir sempre que for possível as potências de uma mesma base para achar o logaritmo. Ok? Então, depois disso, aluno, vocês dão uma olhada nessa tela, guarda isso no coração para não perder mais pontos nas provas. Agora nós vamos para as definições. A consequência dessa definição vai gerar 5 definições. Vamos lá. Consequência da definição. Primeira consequência é log de 1 na base A. Log de 1 em qualquer base vai ser sempre 0. Ok? Vou repetir de novo. Log de 1 em qualquer base vai ser sempre 0. A observação de condições de existência. A maior que 0 e diferente de 1. Não pode esquecer isso. Log de A na base A vai ser igual a 1. Isso que tem que guardar. Ah, professor, mas guarda isso. Quando o logaritmando for igual a base, é 1. É igual a 1. Acabou. Não pode ficar fazendo mimimi com a questão, que senão tu vai errar. Isso aí cai de montão em prova. A próxima. Terceira definição. Log de A elevado ao expoente n na base A é igual a n. Ou seja, é igual ao expoente. Então, o que você tem aí? Quando você tiver um logaritmando, isso aqui é o logaritmando, elevado a um expoente, e a base do logaritmando, que é A, é igual à base do logaritmo, isso vai acontecer o seguinte: você fecha o olho, circula o que você viu que é igual e suprime essa parte. Logo, o resultado vai ser o expoente, que o expoente aqui é n. Acabou, é isso que você tem que entender. Quarta definição. Log de B na base A é igual a log de C na base A. O que você tem aí? Você tem aí uma igualdade de logaritmo, correto?
Quando aparecer uma igualdade de logaritmo de uma mesma base, o que você vai fazer? Você vai poder suprimir os logaritmos da mesma base e igualar aos logaritmando. Isso aqui não é logaritmando? Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso, ó. Marca mesma base. E agora vai suprimir. Suprime, o que sobra? B igual a C. Sobra os logaritmando. Acabou, ponto final. Essa definição 4 quase não aparece na prova, ok? Então vamos para a quinta definição. A quinta definição fala o seguinte: A elevado log de B na base A é igual a B. Aluno, quando tiver o A elevado a um expoente de um logaritmo igual a B, o que você faz? Você tem que observar se o logaritmo está na mesma base na qual ele é o expoente. Se tiver o resultado, é sempre o logaritmando. Então, ele está na mesma base na qual ele é expoente? Está na mesma base. Ele está na mesma base, do logaritmo está na mesma base que na qual ele é expoente. O que você vai fazer? Você vai marcar. E o que sobra é o que? É o logaritmando. Então você vai suprimir tudinho aqui. E a resposta vai ser o que? Vai ser B igual ao logaritmando. Ponto final. Ok? Vamos agora fazer as propriedades operatórias, ok? Primeira propriedade, logaritmo de um produto. Então, nós temos um logaritmo de um produto. O que acontece? O produto do logaritmo de seus números é igual à soma dos logaritmos em uma mesma base. Então, o produto de seus números é igual à soma dos logaritmos no logaritmo de mesma base. Ponto final. É isso que você tem que saber, ok? Vamos para a segunda propriedade. Logaritmo de um quociente. O que nós temos? Logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos de seus números, desde que tenham a mesma base. Então, vocês têm aqui a diferença dos logaritmos desde que tenha a mesma base. Ponto final. Então, a primeira propriedade, aluno, você não pode errar, é muito tranquila. A segunda propriedade, tem que ir para a prova sabendo isso, senão a gente não vai conseguir fazer as questões, ok? Vamos agora para a terceira propriedade. Terceira propriedade é a propriedade da potência, logaritmo de uma potência. Vamos colocar aqui um exemplo. O que nós temos aqui no logaritmo de uma potência? Nós temos que o logaritmo de uma potência de base positiva, que é importante saber que a base tem que ser positiva, é igual ao produto do seu, aqui, o produto do seu expoente pelo logaritmo da base da potência. É o que ele fez aqui. Ele pegou o expoente e fez o produto do expoente pelo base da potência. Ok? Então você não pode errar, que é uma questão mesmo que toda hora aparece isso em prova. Então vamos para a quarta propriedade. Propriedade, mudança de base. O que acontece na mudança de base? Geralmente ele dá um exemplo e pede para você trabalhar o logaritmo em outra base. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exemplo, passar da base 7 para a base 2. Então, o exemplo vai ser esse. Nós temos aqui log de 5 na base 7 é igual a log de 5 na base 2 e log de 7 na base 2. Sempre que você mudar de base, você vai ter um quociente. Vai criar um quociente, que esse quociente é o da nova base que você vai transformar. E você tem que prestar atenção aqui, ó. O 5 fica aqui no numerador com logaritmando e a base, que era 7, vai para o denominador
como logaritmando. Então você vai ter que fazer só essa troquinha. Pronto, já fez. Acabou. Agora, gente, nós vamos fazer exercício. Vamos fazer um monte de exercício aí em cima do que vocês viram aí. Eu passei rápido para não ficar totalmente perdido, pessoal. Mas na hora do exercício vocês vão ver que essas propriedades e definições nós vamos usar direto. Muito mesmo, porque é muito exercício que vem falando sobre isso. Geralmente o exercício é calcado nessas propriedades e nessas definições. Lembrando o pessoal aí, deixe seu like, assine o canal e acione o sininho para receber todas as atualizações do canal, ok? Então vamos seguir em frente para vocês continuarem com o nosso estudo. Até mais!